O Nimble é um sistema que automatiza a operação e a gestão dos serviços de um BPO financeiro. Você pode, por exemplo, centralizar a comunicação com todos os clientes através dos workflows, ou fazer operações financeiras em diversos clientes com um login único de acesso, sem precisar trocar de conta. Assim, os BPOs financeiros ganham tranquilidade, agilidade e controle sobre a operação, podendo atender mais clientes com a mesma equipe. Começaremos apresentando o propósito do Nimble, como controlar os processos da operação com workflows e como agilizar sua rotina como gerenciador de ambientes no painel do BPO financeiro. Vamos lá? Hoje, a maior causa da mortalidade das empresas é a falta de uma boa gestão financeira. Muitas vezes, mesmo com excelentes sistemas financeiros, elas são obrigadas a fecharem as portas. É como entregar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. O Nimble entendeu que os gestores financeiros profissionais, ou BPOs financeiros, são a peça-chave que faltava entre as empresas e os sistemas de gestão, ou seja, que eles são capazes de realmente solucionar os desafios da gestão financeira. Desse modo, nosso foco é permitir que esse profissional chegue a mais clientes através da tranquilidade, agilidade e controle da rotina operacional. Pois se os BPOs financeiros atendem mais clientes, o acesso de empresas a serviços financeiros fica mais democrático e a taxa de mortalidade de empresas no país pode diminuir. Agora vamos ver como funciona isso na prática. Controlando processos na operação com workflows. Ao entrar no Nimble, você recebe um ambiente próprio de BPO financeiro, com usuário e senha para cada operador. A primeira funcionalidade gratuita em destaque são os workflows, que organizam processos internos ou da operação do BPO financeiro. Por exemplo, é possível centralizar a comunicação com diversos clientes em apenas um fluxo de trabalho, estilo Kanban, ao invés de ficar refém do WhatsApp e da caixa de e-mail. Aqui, o cliente enviou um e-mail que o operador recebe já como ticket. Assim, no próprio Nimble, ele sabe de tudo que o cliente mandou e o que precisa ser realizado, pois a operação já cai num fluxo de etapas. Legal, né? Além da comunicação, você pode gerir qualquer processo interno, como onboarding dos clientes e tarefas internas, que permitem ganho de tempo na operação. Detalhe que a seção de Workflows vem limpa para que você utilize de acordo com o seu processo interno e a sua identidade, ok? Como agilizar sua rotina com o gerenciador de ambientes? No gerenciador de ambientes é possível visualizar todos os clientes dentro do mesmo painel e definir quais são os mais críticos para trabalhar no dia a dia. Os operadores podem entrar com um login único no ambiente de cada cliente, sem precisar fazer login ou logoff. Basta definir as permissões de acesso uma só vez. Ou seja, você pode fazer as operações financeiras com segurança e trocar de clientes rapidamente, ao invés de perder tempo entre telas diferentes. Na aba de conciliação de extrato, pode-se verificar quando os últimos extratos foram importados e os últimos extratos conciliados e pendentes da sua base de clientes, garantindo que os números mostrados em resultados e relatórios estejam atualizados e verdadeiros, e gerando mais tranquilidade e controle da operação. E o mesmo ocorre na aba de pagamentos. Imagine se você tivesse 10 clientes e somente 3 deles tivessem pagamentos para hoje. Sem o Nimble, seria necessário entrar cliente por cliente e você perderia muito tempo. Aqui é possível verificar por cliente quantos pagamentos tem para hoje e quantos estão atrasados, bem como seus valores. Aí basta você definir qual é a prioridade e acessar o ambiente do cliente. Por fim, você pode conferir a situação dos certificados digitais dos clientes. Por exemplo, suponha que um cliente parou de emitir nota e descobre que o certificado venceu. Aqui você pode gerar um alerta de notificação diário ou semanal de quais certificados estão vencendo ou vencidos para que informe os clientes e situações como essa não aconteçam. Rotina de pagamentos, contas a pagar. O Nimble é uma plataforma que permite automatizar os principais fluxos de back-office das empresas. Nosso objetivo é trazer tranquilidade e agilidade nas rotinas de um BPO financeiro, como, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, emissões fiscais e exportação para áreas contábeis. O que pretendemos é facilitar suas atividades diárias, deixando-as mais ágeis e mais fáceis de operar. Dentro da gestão financeira terceirizada, uma das tarefas que mais ocupa e preocupa os gestores e operadores financeiros é a rotina de contas a pagar. Sem o Nimble, essa rotina pode demorar até 3 vezes mais, visto que o operador tem que buscar a informação de pagamento do fornecedor, cadastrá-la no sistema e depois agendar individualmente cada conta no banco do cliente. Ao usar o Nimble, ele fará o agrupamento dos lançamentos em lotes para enviar ao banco, ou fará o cadastramento direto no fornecedor no módulo de compras para agendamento de pagamentos avulsos ou por lotes, por exemplo. Vamos conhecer agora as principais funcionalidades que agilizam a sua rotina de contas a pagar. Agendando novos pagamentos avulsos. Na área de pagamentos do Nimble, é possível agendar rapidamente um boleto, transferência, entre outros. Para mostrar como funciona, escolhemos uma empresa
um cliente como exemplo, a Loja da Maria. Dentro do próprio ambiente do BPO financeiro, que é este aqui, é possível entrar diretamente na operação deste cliente, sem necessidade de novo login. Basta clicar nesse ícone aqui à direita. Aqui já identificamos o cliente através de seu logo e podemos ver alguns valores de pagamentos e recebimentos. Nesta página, encontram-se todos os pagamentos já cadastrados do seu cliente. E você ainda pode realizar agendamentos rapidamente. Se entrarmos na criação de um boleto, por exemplo, você pode classificar as despesas de acordo com o seu plano de contas, diferenciar datas de vencimento e de competência, escolher um centro de custo e ainda informar uma conta corrente para efetuar os pagamentos. Pode ainda realizar um rateio dessa despesa para garantir resultados relevantes nos relatórios. Agora vamos ver como ganhar mais velocidade na rotina para incluir diversos pagamentos? Importando lançamentos através de uma planilha. Suponha que você, BPO financeiro, tenha 10 clientes e cada um deles 5 colaboradores. Dessa forma, você teria 50 colaboradores para pagar o salário em 10 contas correntes diferentes, o que faria você ter que entrar com a senha em 10 bancos diferentes. Seria necessário dedicar um operador para digitar os valores manualmente em cada conta direto no app do banco, o que poderia durar mais de um dia de trabalho. No Nimble, em questão de minutos, é possível agendar vários grupos de pagamentos como este. Certamente sobraria tempo ao seu operador para que realizasse outras atividades no dia destinado a processar a folha de pagamento, ao invés de passar o dia realizando agendamentos no banco. Mas qual a vantagem de mudar o cadastro manual dos bancos para cadastrar manualmente no Nimble? Normalmente, o setor de contabilidade das empresas envia uma planilha com os valores já distribuídos pelos seus colaboradores. Daí é só fazer a importação e os lançamentos serão adicionados. A contabilidade dos clientes pode enviar planilhas próprias ou seguir o modelo do Nimble. Nos dois casos, o sistema consegue reconhecer as informações de forma ágil. Cadastramento de boletos por um fornecedor. O processo de boletos possui um caminho bem comum. Ele acontece inúmeras vezes durante os dias. Ou seja, ele começa pelo fornecedor emitindo o boleto, que é enviado ao cliente, que o envia para você, BPO financeiro, que precisa fazer o cadastramento no banco. Imagine um BPO cuidando de muitos clientes que possuem 10 a 15 boletos mensais e ter que se preocupar se eles já foram enviados ou então, se tiver que entrar no portal do fornecedor para retirá-los individualmente. Ele poderá ter algumas dificuldades nesta gestão, cadastrando os boletos com algum atraso, trazendo problemas junto a seus clientes. Repensando esse processo de forma simples, o Nimble permite que o próprio fornecedor envie o boleto direto na plataforma. No módulo de compras, o BPO financeiro vai preencher todos os dados daquela despesa, que terá um e-mail específico gerado para ela. Aí está a nossa compra. Os boletos correspondentes a essa despesa vão entrar direto nos pagamentos deste cliente, gerenciados pelo Nimble. Os e-mails e faturas enviados pelos fornecedores vão sendo armazenados nos lançamentos para quaisquer consultas posteriores e o lançamento entra em análise quando ultrapassa o valor estipulado no cadastramento, agendando pagamentos nos bancos. Agora que você já conhece várias maneiras de agilizar o cadastramento de seus pagamentos, vamos conhecer como agendá-los nos bancos. O Nimble tem algumas integrações já pré-configuradas com o Banco Itaú, o Bradesco e o Santander. Será necessário fazer uma rotina de pagamento, que nada mais é que gerar um arquivo no Nimble e importá-lo no banco. Além destes bancos, nós também trabalhamos com o Stone e o BS2, que são bancos nativos. Eles utilizam APIs que fazem os agendamentos direto no banco, dispensando transferência de arquivos. Utilizando os bancos digitais nativos, o BPO financeiro poderá programar o Marvin para agendar os pagamentos automaticamente. Desta maneira, eles não sofrerão atrasos, trazendo um ganho de agilidade e tranquilidade nesse processo. Rotina de recebimentos, contas a receber. No Nimble, você tem agilidade e eficiência na rotina de recebimentos. Com a ajuda do Marvin, a nossa inteligência artificial, realizamos a automatização das rotinas operacionais em diversos locais do sistema. Por exemplo, quando uma nova recorrência é cadastrada para seu cliente, o Marvin irá cuidar de todos os processos do faturamento, emitir a cobrança, sendo boleto, cartão ou transferência, emitir a nota fiscal e enviar por e-mail para o cliente final. Com isso, você vai diminuir retrabalhos na gestão de contratos, recorrências e procedimentos que levam muito tempo na rotina de um BPO financeiro. Na sequência, vamos mostrar diversas funcionalidades do Nimble que agilizam sua rotina de recebimentos. Vamos começar vendo o funcionamento dos recebimentos recorrentes. O processo de faturamento das empresas geralmente segue um fluxo comum que começa pelo envio da nota fiscal, passa pelo envio do boleto e finaliza verificando o pagamento. Dentro do Nimble, é possível realizar este ciclo de duas maneiras, manual ou totalmente automatizado, que conta com a ajuda do Marvin para agilizar as ações.
Aqui, o conceito de recorrência é, na verdade, a forma de dizer ao Marvin como será o comportamento do faturamento de seu cliente. É possível definir tipos diferentes de faturamentos, o pré-pago ou o pós-pago. Você ainda pode cadastrar alguns itens fixos ou consumíveis que farão parte do ciclo de faturamento. Assim, o Nimble, através do Marvin, fará a gestão dos custos financeiros e fiscais dessa recorrência. Em nosso ambiente, é você que escolhe o ciclo e o dia de faturamento. A partir dessa escolha, o Marvin cuida de enviar um e-mail avisando a data de pagamento. Ele poderá conter 3 tipos de conteúdo: a nota fiscal junto com a cobrança, apenas o aviso de cobrança, boleto, cartão ou transferência bancária, ou ainda um terceiro conteúdo, que seria o envio da nota fiscal, apenas após a cobrança ter sido enviada e paga. O mais importante é que, depois de parametrizado, o Marvin cuida de todo o processo automaticamente. Outra funcionalidade interessante disponibilizada pelo Nimble é o Dashboard. Você visualiza facilmente a quantidade de recorrências ativas, o percentual de desistências, o ticket médio, as próximas faturas, entre outras informações úteis para o BPO financeiro. Note que o processo é automático, mas há clientes que optam pelo processo manual, visto que possuem uma demanda específica. Nestes casos, isso também poderá ser realizado através do Nimble sem grandes dificuldades. Cada recorrência irá gerar uma entrada no módulo de contas a receber do Nimble. Aqui é possível ter uma visão geral dos recebimentos, através de gráficos e listagens diversas que auxiliam no controle operacional. Os boletos criados são gerados por parceiros do Nimble, pela Juno, Cora ou BS2. Caso você não tenha utilizado o módulo de recorrências, o back-office de recebimentos do Nimble disponibiliza uma tela cujos dados a serem preenchidos possibilitam a geração de uma nota fiscal. Além disso, quando o cliente utilizar algum aplicativo de frente de loja para registrar os recebimentos, tipo o PDV, por exemplo, o Nimble poderá importar as informações através de uma planilha, que agiliza a operação do BPO financeiro. Nós possuímos uma regra de cobrança, que tem a finalidade de enviar notificações através de e-mail, lembrando os clientes quanto ao vencimento ou à falta de pagamento de boletos. Também é possível enviar lembrete via WhatsApp, mas essa funcionalidade só acontece manualmente, ok? Integrações bancárias. Existem diversas soluções disponíveis que podem ser utilizadas para realizar pagamentos e recebimentos. O Nimble possui algumas soluções integradas nativas para geração de boletos e cobranças no cartão de crédito. O agendamento direto dentro do Nimble é um avanço para a operação de pagamentos, pois normalmente esse processo é trabalhoso e pode demandar duplicidade de ações. Ou seja, sem o Nimble, seria necessário registrar a conta no sistema de gestão e depois agendar no banco separadamente. É importante ressaltar que as integrações bancárias que apresentaremos valem tanto para pagamentos quanto para recebimentos, ok? O Nimble e suas integrações bancárias. O Nimble possui algumas exportações de remessa para o Banco Itaú, Bradesco e Santander. Para utilizá-las, será necessário criar uma rotina simples, que importe no Internet Banking desses bancos o arquivo do padrão KNAB gerado pelo Nimble. Dessa forma, os pagamentos serão agendados em lote. Além destes bancos, nós também trabalhamos com o Stone e o BS2, que são bancos digitais nativos. Eles fazem uso de APIs que agendam diretamente no banco, dispensando transferência de arquivos. A utilização dos bancos digitais nativos facilita o trabalho do BPO financeiro, visto que ele pode programar o Marvin para agendar os pagamentos ou recebimentos automaticamente. Desta maneira, eles não sofrerão atrasos, trazendo um ganho de agilidade e tempo. O Nimble é a ferramenta de trabalho do BPO financeiro e tem que trazer mais tranquilidade, mas às vezes o cliente final tem resistência de aderir a uma conta digital e a rotina fica mais pesada. Sugerimos que a abertura da conta digital esteja vinculada desde a venda do serviço. Dessa forma, o BPO poderá realizar todas as operações de forma automática na conta digital e, no final do mês, fazer só uma transferência do saldo final para a conta bancária de relacionamento com o cliente. Integrações de recebimentos. Quando você opera contas a pagar do seu cliente, é importante ter uma forte e ágil maneira de realizar esses faturamentos, utilizando uma boa interface de recebimento. Hoje, o Nimble possui as seguintes formas de recebimento integradas. Geração de boletos. Juno. Quando emitidos pelo Nimble, esses boletos são registrados rapidamente. Em menos de 5 minutos, eles ficam disponíveis e o cliente já pode fazer o pagamento. Através dessa parceria, as transferências para a conta corrente não têm custo. Contudo, os boletos possuem uma taxa fixa de R$ 2,60 a ser paga apenas quando o boleto é pago. Cora. A integração do Nimble com a Cora ocorre através de Open Banking, o que favorece a segurança do trânsito dos dados. Os boletos da Cora serão registrados em menos de 10 minutos quando emitidos pelo Nimble. A Cora também cobra uma taxa de R$ 2,00 por boleto compensado. BS2. O BS2 tem como principal característica ser um banco digital e um gateway de cobrança de boletos. Os boletos gerados dentro do Nimble são registrados em tempo real, ou seja, é possível efetuar o pagamento imediatamente após sua criação,
desde que o cliente tenha uma conta aberta no BS2. Outra vantagem é que aqui as tarifas do boleto são negociadas diretamente com o BS2, mas a tarifa máxima é de R$ 2,50 por boleto compensado. Inter. Aqui no Banco Inter, é necessário enviar um arquivo para registro dos boletos, para que o banco gere os boletos e envie ao cliente. Os boletos são gratuitos, desde que a cota mensal de 100 boletos não seja ultrapassada. Cartão de crédito. Cielo e Yugo. Atualmente o Nimble possui integração com a Cielo e a Yugo. Em ambas, as tarifas são negociadas diretamente com a adquirente e a cobrança é feita através de link enviado para o cliente final. Conciliação de extratos. A conciliação de extratos bancários dentro do Nimble é um processo simples que traz diversas funcionalidades ao BPO financeiro. Ele possibilita a realização de ajustes, a inclusão de lançamentos eventuais e a criação de regras para lançamentos repetitivos. Através da conciliação, é possível verificar os lançamentos importados e os cadastrados dentro de nossa plataforma. Que tal conhecer algumas dessas funcionalidades aqui? Entendendo a conciliação de extratos no Nimble. Para realizar o processo de conciliação dos lançamentos, o Nimble opera buscando os extratos de forma automática nas contas nativas, BS2, Stone e Cora, ou com importação de arquivos tipo OFX para os bancos tradicionais, que são arquivos padronizados para transferência de informações financeiras. Além de seguro, este método também evita uma série de retrabalhos do BPO financeiro. O processo, basicamente, nada mais é que a comparação entre os lançamentos importados, neste lado esquerdo, e aqueles registrados no Nimble, do lado direito. Os valores em azul correspondem aos recebimentos, créditos, e os vermelhos aos pagamentos, débitos. Caso queira, é possível detalhar a conciliação, é só clicar sobre ela. De maneira bem visual, você consegue localizar os lançamentos do extrato que não foram encontrados dentro do Nimble. Muitas vezes isso pode acontecer, pois o cliente pode ter agrupado parcelamentos no momento do pagamento, juntando mais de uma parcela e pagando-as ao mesmo tempo. Aí é só localizar essas parcelas desse lado e associá-las ao pagamento lançado. O processo de conciliação do Nimble consegue associar a grande maioria dos lançamentos importados, mas caso aconteçam exceções, é possível inserir o lançamento aqui mesmo. Outra situação possível acontece quando alguns lançamentos importados referem-se a pagamentos atrasados, de dias anteriores, por exemplo. O Nimble permite que você faça uma pesquisa em um período maior para que possa localizar o lançamento correspondente a este pagamento. Você, BPO financeiro, provavelmente já deve ter se deparado com lançamentos que ocorrem periodicamente, nem sempre no mesmo dia, e você só percebe no momento da conciliação. Isso acontece muitas vezes com as tarifas bancárias e rendimentos diversos, por exemplo. Para facilitar a rotina do BPO, nós dispomos de regras que funcionam da seguinte maneira. Sempre que encontrar um texto configurado, o Nimble faz o lançamento da despesa ou do recebimento automaticamente. Como dissemos há pouco, o processo é bem visual. Para ver os resultados finais da conciliação, o Nimble mostra em verde os lançamentos já conciliados e em cinza para aqueles lançamentos não conciliados. Dessa forma, você tem uma visão clara da conciliação de seu extrato, podendo realizar diversas ações, tanto no Nimble como cobrar seus clientes, se esse for o caso. Agora, imagine que depois de ter fechado a conciliação e conferido os saldos, alguém faz uma alteração no ambiente. Para evitar isso, a plataforma do Nimble tem recursos de bloqueio. Dessa forma, nenhuma mudança adicional poderá ser realizada nesse extrato. Bom, né? Relatórios e entregas de resultados. Dentro do Nimble, o BPO financeiro consegue automatizar relatórios de gestão financeira, onde ele escolhe o período desejado e também para quem será enviado. O BPO tem a opção de listar os pagamentos efetuados, os recebimentos previstos e os saldos bancários. Isso é realizado através do Marvin, que produz esses relatórios dentro do Nimble e, através de e-mail, envia-os a determinada pessoa, no dia e hora programados. Imagine que você precise atender aquele cliente que rotineiramente quer saber seu saldo, seu fluxo de caixa ou seus pagamentos nos próximos 7 dias. Pois bem, o Marvin faz esse trabalho automaticamente. Isso tira sua dependência, você não precisará parar suas atividades para atendê-lo. Que tal ver como isso funciona por aqui? Conheça esses relatórios de gestão financeira e como eles podem ajudar o BPO financeiro em suas atividades. Demonstração do resultado do exercício e de fluxo de caixa, DRE, DFC. Vamos começar falando sobre o DRE ou DFC, que são relatórios personalizados. Ou seja, você pode montar seus modelos em função da necessidade de cada cliente. Aqui é possível mexer nas classificações, alterar o nome das linhas, incluir uma nova soma, destacar em negrito, mudar alguns critérios. Por exemplo, luz é uma despesa administrativa para um escritório. Já para uma lavanderia, ela passa a ser uma despesa operacional. Enfim, o objetivo é deixar o relatório com a cara do seu cliente.
E depois de tudo configurado e salvo, você ainda pode utilizar o modelo criado para outro cliente, desde que isso faça sentido sem nenhum tipo de retrabalho. Legal, né? Aliás, isso vale não só para DRE ou DFC, mas também para condições de pagamentos, réguas de cobrança e outras diversas configurações dentro do Nimble. O que pretendemos é trazer agilidade às tarefas do BPO financeiro, e sempre com um alto nível de qualidade. São essas coisas que nos diferenciam. Enquanto nós estamos procurando atender o BPO, facilitando suas atividades financeiras no sentido de também ajudá-lo na compreensão do funcionamento das empresas na ponta, os outros sistemas preferem atender as empresas somente na ponta. Fluxo mensal. Vamos entrar por aqui e dar uma olhada no Nimble. Repare que aqui à esquerda temos o plano de contas desse cliente. Se clicarmos nessas setas, o Nimble vai abrindo os níveis subsequentes. No Nimble é possível ir até o 5º nível de detalhamento no plano de contas e classificações. Se clicar nos números, é aberta uma janela com detalhamento dos valores. Acaba servindo para verificar a razão desses números. Se clicar sobre um dos itens, é possível também realizar uma análise mais profunda. Além disso, é possível fazer algumas edições no lançamento para gerar um relatório de boa qualidade. Essa funcionalidade está disponível em todos os gráficos e relatórios. Além disso, é possível escolher uma unidade de negócio e um centro de custo, que acaba gerando um relatório de caixa com informações bem detalhadas. Outra possibilidade também nesse relatório de fluxo mensal é incluir as projeções. É só habilitar aqui e os valores já aparecem dentro do relatório. Fluxo projetado. O Nimble disponibiliza ao BPO financeiro uma ferramenta poderosa para realizar uma análise profunda do fluxo de caixa de seus clientes. A ideia é mostrar aos seus clientes como eles estão atuando, esclarecendo e fazendo-os entender melhor o funcionamento de seu fluxo de caixa. Neste painel, vemos o capital de giro utilizado nos últimos 60 dias e o necessário para os próximos 30. Ele é totalmente interativo. Para visualizar melhor, dá para escolher alguns filtros. Um pouco mais abaixo temos também o resumo diário. A partir do momento que seus clientes começam a compreender melhor estes números, suas entradas, suas saídas, eles acabam tomando decisões mais acertadas. Com as informações dispostas nesse painel, o BPO financeiro mostra a seu cliente qual o momento em que ele estará caminhando em direção ao vermelho. Dessa forma, é possível realizar algumas ações para melhorar o fluxo de caixa, evitar realizar compras depois dessa data, parcelar alguns débitos, ou aumentar sua receita, buscar pagamentos antecipados, adiantar alguns recebíveis ou realizar uma promoção, por exemplo. Resumindo, através dessas informações que o Nimble provê, o cliente não vai mais tomar decisões emocionais, sem embasamento. Ele terá mais números, mais dados que são fundamentais para que possa mexer no seu fluxo de caixa de maneira eficaz. Resultado da operação. Finalizando nossa série, vamos agora conhecer o último relatório de gestão financeira. Após a escolha de um período, vemos informações da receita total, a despesa total e o retorno sobre o investimento. Na composição das receitas, temos disponível uma curva ABC dos clientes. Aqui pode ser feita uma análise dos clientes que representam 80%, 15% e 5% do seu faturamento. Já na coluna de despesas e investimentos, é possível fazer uma análise vertical das despesas, mostrando o percentual representado por cada grupo de despesa e, dentro de cada grupo, os fornecedores e seus percentuais também. Veja, por exemplo, essa análise. O normal para a maioria dos empresários é demitir pessoas quando se fala em diminuir despesas. Olhando no gráfico, vemos que o percentual gasto com pessoas é de apenas 8,4%, enquanto que a administrativa está muito maior. Ela representa 91,6% das despesas. Logo, o ideal nessa situação é diminuir as despesas administrativas. Uma informação importante. Você, BPO, poderá criar um usuário para o seu cliente usar o Nimble apenas na área de gestão e relatórios. Através dele, será possível visualizar apenas os painéis que vimos há pouco, enxergando tudo o que o cliente precisar, onde e quando ele desejar. Afinal, o Nimble é um sistema na nuvem e possui aplicativo responsível para celular. Exportação de dados para contabilidade. O Nimble possui uma área específica que tem como principal característica auxiliar o BPO financeiro na exportação dos dados da plataforma, que certamente serão bem úteis, não só para ele, mas também a contadores, clientes e outras partes interessadas nos dados da empresa. Muitos de vocês já devem ter passado pela situação de precisar de um documento e não saber onde encontrá-lo? Pois bem, com o Nimble, você não vai mais precisar guardá-los em pastas dentro do seu computador, consumindo espaço e, o que é pior, depois de um tempo, não saber onde estão. Isso é uma facilidade que trazemos, pois todos os documentos podem ser armazenados dentro dos seus próprios lançamentos no Nimble. Então vamos conhecer um pouco mais essa tela? Ao entrar no módulo de exportação de dados do Nimble, você visualiza uma tela semelhante a esta. Então, por exemplo, vamos selecionar o mês passado.
Aqui há duas possibilidades de busca, por caixa ou por competência. Aí temos diversas possibilidades de extração de dados, os comprovantes, os anexos, as compras, a movimentação financeira, e informações de contratos, tarefas, departamento pessoal, pessoas, estoque, reembolso e informações fiscais. Um pequeno parêntese em relação à movimentação financeira. Quando solicitada, é gerado um arquivo no formato Excel com informações de entrada e saída das contas, classificações e etc. É possível gerar uma planilha com todas as colunas ou selecionar as desejadas. Além disso, existe a possibilidade de renomear o nome das colunas, facilitando a manipulação do arquivo gerado. Por exemplo, aqui no Nimble, nós chamamos de valor previsto, mas o cliente conhece como valor provisionado. É só trocar aqui, salvar o template e depois já terá essas mudanças prontas. Viu como o Nimble é focado nas dores da rotina do BPO financeiro? São inúmeras funções que têm como principal objetivo ajudar a operação do BPO. Há outros tantos pontos disponíveis, como rateios de despesas, campos de anexos, emissões de notas fiscais, por exemplo. Ficou interessado? Converse com nossa área comercial. Tire suas dúvidas conosco. Esperamos por vocês.